Muito boa noite, bem-vindo, João Você a Lei, como sempre com o advogado Moisés Apsan. Boa noite, Moisés. Boa noite, Mário. Estamos pouco mais de um ano e meio para as eleições presidenciais nos Estados Unidos e Barack Obama parece já marcar fileiras para conseguir uma solução final para o problema da imigração. Sim, para mim é óbvio que Obama ele quer fazer uma coisa para resolver o problema da imigração. Ontem ele tinha um meeting em Texas sobre esse assunto e durante as últimas semanas ele tem diversos meetings com grupos pró-imigrante, grupos hispanos, com congressistas, tudo para tentar para ver se tem um caminho para resolver esse problema. Então, o que está acontecendo é que tem dois caminhos. O caminho que é o caminho que ele quer, esse é bipartisan, como se fala, esse caminho, os dois partidos têm que entrar no acordo. E esse é o melhor jeito, porque aí o Congresso aprova uma lei e pode resolver tudo de uma vez. A tal reforma de imigração, já vimos a falar já há bastante tempo, esta parte. Sim, e no outro lado, ele tem um poder, chama Executive Powers. Esse dá direito para ele fazer muitas coisas. Vou te mostrar uma coisa assim. Incluindo, se ele quisesse avançar de imediato com a reforma imigratória, esse poder executivo que ele tem, dá-lhe esse direito? Sim, não uma coisa tão grande, mas ele podia fazer muitas coisas. Eu vou te mostrar. Os cubanos, se eles pegam uma barca de Cuba e chegam para a Flórida, e o minuto que ele sai do barco e o pé dele vai no chão, ele está legal aqui. E um ano depois, preenche uns formulários, ele tem o green card. Nem outro grupo pode fazer isso. Isso não foi uma lei que aprovou isso, esse foi o presidente que fez isso. Não foi Obama, foi um outro presidente. Mas Obama... Uma maneira de salvaguardar os direitos humanos, uma vez que o regime político em Cuba é um regime ditatorial. Sim, então isso foi uma coisa decidida por o presidente. Então, Obama, que ele podia fazer é arrumar uns problemas pequenos, como nós temos esse problema, se você está ilegal há mais de um ano, você entrou ilegal para a fronteira, você quer receber o green card depois de casamento com a americana, você tem que sair do país, mas quando você sai, você não pode voltar para 10 anos. Claro, tem uma dispensa que você pode aplicar, mas não é tão fácil. E, de qualquer jeito, a família está separada. Num caso normal, a lei é 10 anos, a pessoa tem que ficar fora. Vamos falar que é o homem, ele tem uma esposa americana e 3 crianças americanas. Ele não pode receber o green card aqui, porque a lei não dá direito para ele, porque ele entrou ilegal para a fronteira. Então ele tem que voltar para o seu país próprio. Quando isso acontece, ele não pode voltar para os Estados Unidos por 10 anos sem esse perdão. Agora, o perdão que fazemos todos os meses, a maioria desses perdões demora um ano e pouco. Mas, então, esse homem vai ter que estar separado da sua família para um ano ou mais. E vai ser muito difícil para a esposa tomar conta das crianças e o dinheiro que ela não ganha agora. Então, o Obama podia aprovar uma lei que tirava esse problema e ajudava muito. Ou ele podia abrir de novo 245i. Se você lembra, 245i está conectado com esse problema que eu falei de sair, mas 245i fala, você não tem que sair do país, você paga $1.000 de multa e fica aqui, evita esse problema de ficar fora 10 anos. Então, isso que ele pode fazer... Era a lei que estava em vigor até há uns anos atrás. Essa lei estava em vigor... Ou mantém-se em vigor ainda em alguns casos? Não, essa lei 245i estava em vigor até 2001. Quando o Congresso estava no ponto para renovar para 3 anos mais, porque aquela lei sempre é renovada para 3 anos, tinha o ataque no World Trade Center e matou tudo. Depois daquele dia, o Congresso nunca renovou essa lei e já passou 10 anos. Agora, ainda podemos usar essa lei, mas só para pessoas que fez um caso antes de 30 de abril de 2001, um caso com o Departamento de Trabalho, ou um caso com a imigração através de uma família, ou um caso religioso. E esses casos, se vamos falar, deu entrada antes de 30 de abril de 2001, mas nunca continuou, ou tinha um problema com o caso, eles podem fazer um novo caso agora e usar essa lei para não sair do país. Mas não tem muitas pessoas que têm esse direito agora.
Então, Obama está assim, na uma mão ele quer aprovar essa lei de reforma. Ele não quer usar o executive powers, porque esse é... Quer chegar a um consenso com o Partido Republicano, mas parece que... O problema é que é assim, os republicanos, eles estão falando assim, nós não queremos aprovar nenhuma coisa se você não reforça a fronteira. Não reforça as fronteiras do país. Mas Obama, ele sabia isso do início. E quando ele ficou presidente, a primeira coisa que ele fez é mandar militares para a fronteira. Mais policiamento na zona da fronteiriça entre os Estados Unidos e o México. Começou a deportar mais e mais pessoas. Nesse último ano, ele deportou quase 400 mil pessoas, mais de Bush e todos os outros presidentes. Então, agora... Deportados que são apanhados ao cruzarem a fronteira. Não, pessoas que estavam dentro dos Estados Unidos, vamos falar da fronteira também, mas pessoas que estavam dentro dos Estados Unidos, que já foram deportados, mas nunca fisicamente jogaram eles fora. Foram julgados sem ir presentes a um tribunal. Sim. Então, essas pessoas, eles procuraram, e também pessoas criminais, jogando fora eles, um atrás do outro. Mas isso ele fez porque ele sabia que os republicanos só vai querer prova que ele está resolvendo o problema da fronteira. E ele está fazendo o melhor que ele pode fazer. Mas o que está acontecendo com os republicanos? Eles falam, não, até que você feche essa fronteira 100%, não quero falar nada desses imigrantes. Mas também não estamos a esquecer dos que chegam através de ar, do avião. Claro. E passam a fronteira nos aeroportos. Esse da entrada de México é 1/3. A maioria deles chegam do aeroporto. E quem veio também, portanto, do Canadá, para os Estados Unidos. Do Canadá Unidos. também. Então, isso não é o fim da história. Porque desse jeito, os republicanos sempre podem falar, ainda nós temos problemas, não podemos dar reforma para essa gente. E, em cima de tudo, todos os problemas que nós temos, o Partido Republicano está quebrado agora, porque eles têm os republicanos os mais conservadores. Conservador, que estava aqui. A ala mais conservadora do agora partido. Nós temos esse partido Tea Party, a partida de chá, que agora eles são pior. Eles não querem saber nada dos imigrantes. Entende? Então, são os chamados ultraconservadores republicanos. Então, eles estão dando problema dentro do Partido Republicanos. Eles têm problema. Eles nem sabem quem eles vão apontar para ser o presidente no próximo ano. Eles quase puseram aquele Donald Trump. Então, eles estão numa situação bem complicada. E eu penso que é muito difícil para o presidente. Mas o presidente tem que fazer uma coisa. Porque se ele não faz uma coisa, ele vai aparecer para os hispanos que ele mentiu. E isso não é bom. Daqui a cerca de 1 ano e meio, em novembro de 2012, vai-se dar a eleição presidencial. Ou seja, os americanos vão a votos para eleger ou um novo presidente ou reconduzir o atual para um novo mandato de 4 anos. Até lá, vai haver, na opinião de Moisés, vai haver um consenso entre democratas e republicanos, ou cada um quer tirar enfim, como diz o ditado português, o rabo à sua sardinha, para obter cada um deles mais votos no eleitorado de Espanha? Parece para mim que vai ser muito difícil, agora que a Câmara de Representantes está controlada por republicanos e muitos deles são desse Tea Party, que eles vão entrar no acordo para uma lei. Mas eu estou, no mesmo tempo, seguro que Obama não é um idiota. Ele vai querer fazer uma coisa porque ele não quer perder cara, ele não quer aparecer que ele mentiu. Então uma das grandes promessas à comunidade hispana, e não só, mas fundamentalmente à comunidade hispana, era uma super revolução a nível das leis de imigração. Sim, e se não tinha esses hispanos, ele nunca ganhava uns estados na última vez. E ele foi para Texas agora porque tem mais hispanos em Texas do que todos outros estados. Então, eu penso no fim, ele vai fazer umas coisas. Eu não estou 100% seguro que vai ser isso, mas ele vai fazer umas coisas com a executive power, com o poder que ele tem, porque é o único caminho que ele pode resolver uma coisa. O que o Moisés está a dizer é, se ele não conseguir chegar
a um acordo com os republicanos por uma aprovação mais vasta das reformas imigratórias no Congresso, nos últimos minutos, nas últimas semanas do seu mandato, nos últimos meses, ele vai utilizar o Poder Executivo, enfim, para um lavar de cara perante o eleitorado. Ele vai ter que fazer uma coisa. Veja o que aconteceu em Utah umas semanas atrás. Eles aprovaram uma lei que todo mundo que está ilegal no Utah, que vive em Utah, está legal. E eles podem dirigir carro, ir na escola, as crianças podem receber empréstimo de bancos. Por quê? Porque o governo federal não resolveu o problema. Então, em uma mão, nós temos Utah, que quer ajudar esses imigrantes, e na outra mão, nós temos Arizona, que quer matar esses imigrantes. E que está a lutar por vencer e isso não é bom a nível judicial a lei que foi aprovada no Parlamento local. Sim, e você sabe o que aconteceu com aquela lei? A parte mais forte que pode parar as pessoas ilegais na rua, como eles querem, está congelado, está na apelação, e eles já gastaram milhões e milhões, bilhões, eu penso, de dólares lutando contra isso, e a probabilidade no fim, se o último juiz da Supreme Court accepta esse caso, eu penso que eles vão falar que a Arizona não tem esse direito, que é o direito do governo federal, e eles vão perder anyway. Tal como no Arizona, tal como no Utah, se não houver, por parte das autoridades federais, uma solução para o problema que a imigração vive atualmente no país, muitos outros estados vão adotar medidas locais. Você sabe que tem muitos estados que já querem aprovar leis igual de Arizona, tem 22 estados. As leis são um pouco diferentes porque eles não querem ter o mesmo problema que ela tem, que eles têm em Arizona. Mas Flórida aprovou uma coisa outro dia, Georgia está aprovando uma coisa. É uma pena. Mas imagina isso. Você vive em Utah, você está legal, está tudo perfeito. Você dirige o carro e não pensa que você cruza a fronteira para outro estado perto de você, a polícia para você e você tem problema. Você pode imaginar isso? Esse país está quebrado. Portanto, é uma legalização, enfim, pernas cortadas, até porque não se limitada, não pode circular livremente para outros estados. Podemos então esperar, ainda no decorrer deste ano ou no próximo? Vamos ver o que acontece. Ou até o próximo verão do ano 2012? Eu penso que no próximo meses muitas coisas vão acontecer, porque tem muitos mais movimentos com grupos. Tinha semana passada em Los Angeles uma grande marcha contra as leis de imigração. Eu creio que vai crescer mais e mais até que eles têm que fazer uma coisa. O estado de New Jersey, como sabe, é um dos estados que tem uma grande camada de população de língua portuguesa que também está em situação ilegal. Existe, para já, algum ponto assente para poder ajudar essas pessoas que estão numa situação ilegal no estado de New Jersey? Em New Jersey, normalmente, as pessoas ilegais não têm muito problema. Aqui em Newark, é uma cidade santuário, a polícia não tem nenhum interesse na situação migratória de uma pessoa. Só se ele comete um crime, tem um acidente sério, uma coisa acontece. Não há notícias de uma atuação muito forte por parte das autoridades de imigração na cidade de Newark? Não, porque ao contrário, eles recebem um mandato para não ir atrás dele. Mas não todas as cidades no New Jersey é assim. Você vai para Morristown e eles querem pegar as pessoas ilegais. Então, se você vive em Morristown, não é uma boa ideia se você está ilegal. Melhor viver em outro lugar. Se você vai no site, eu ia falar Guia do Imigrante, mas eu tenho problema com o site agora. Você vai no ainda não está viável para se poder navegar na internet para ver o Dia do Imigrante? Não, porque foi hackeado e tem grandes problemas. Mas no site jornal.us, um outro site que nós temos uma lista completa das cidades santuários. E aí você pode ver que cidade. E se está pensando para mudar e você está ilegal, melhor mudar para uma dessas cidades. Muito bem. Vamos agora passar a uma das perguntas não, para já não. Tenho a indicação de que vamos fazer agora um brevíssimo intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já.